Pessoal do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Souza, direto do meu carro. Por quê? Simplesmente para que você não fique sem o conhecimento, o seu conhecimento que você precisa para se preparar. Preparar para o vestibular, preparar para, por que não dizer para a vida, né? Sim, com certeza. E esses são os esforços que nós fazemos. Mas tudo isso compensa, porque você é a força, a nova força que a sociedade está esperando, tá bem? Então pode ter certeza, tudo aquilo que você está atravessando agora, por mais que seja complicado, seja difícil, mas faz parte da tua formação e quer queira, quer não, isso vai fazer a diferença entre um bom cidadão de um cidadão ruim. E nós precisamos ser responsáveis para te formar para essa vida, certo? Então por isso estamos aqui, por isso eu estou aqui. Ah, bom, de certa forma, vamos estar dando tchau para a geometria analítica. A geometria analítica ela ainda tem alguns pontos, temos as cônicas, se você tiver curiosidade de ver no livro didático, né? Mas para nós aqui, isso aqui é o que é interessante, né? Daqui já dá para você pegar ideias muito boas, certo? E na aula que vem já estamos com outro assunto. Então, vamos fechar a ideia aqui de circunferências. Vimos a posição relativa entre uma circunferência e um ponto. Vimos a posição relativa entre circunferência e uma reta. E agora nós vamos fazer a posição relativa entre circunferências, certo? Bom, antes de começarmos propriamente dito, nós sabemos que duas circunferências elas podem ficar, se interceptar. Então, imagina duas circunferências ali, uma lambda 1 com a equação x quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, e uma circunferência lambda 2, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Você consegue perceber que essa circunferência, ela interceptou em dois pontos, olha aqui, ó. Que pontos são esses? Bom, se todos os pontos da circunferência lambda 1, elas obedecem, todos os pontos obedecem àquela, e todos os pontos da circunferência lambda 2 obedecem àquela função lá de baixo, então existem dois pontos que obedecem ao mesmo tempo às duas funções. Então como é que eu faço? Assim como eu fiz na interseção de reta com circunferência, é igualar as duas funções. No caso, olha como é que eu faço lá de cima. Então ficou x ao quadrado mais, bom, aquilo ali é um produto notável, né? Y menos 2 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tem um 4 lá do outro lado, tá bom. Depois a gente arruma ele. A vermelhinha ali, x menos 1 ao quadrado, então vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, tem o outro y quadrado que estava lá. Muito bem. Ajeitando tudo isso, então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4y. Esse 4 cortou com 4, ficou 0. Lá embaixo ficou x ao quadrado. O y ao quadrado que está lá atrás vem para cá para frente. Esse menos 2x vem para cá. O 1 cortou com 1 também. Rapaz, facilitou a minha vida, hein? Tá ok? Aqui, agora, a gente pode... Normalmente é isso que vai acontecer, tá? Essa é a minha dica. Viu que aparece x quadrado, y quadrado em todos? Lógico, porque toda equação de circunferência vai aparecer isso. Você subtrai uma da outra, certo? Porque quando pegar o x quadrado menos o de baixo, cortou, certo? Quando pegar o y quadrado com o de baixo, corta, sempre. Aí pega o menos 4y lá de cima,
menos o de baixo, no caso menos 2x, então fica mais 2x. 0 menos 0, 0. Então nós temos aqui, vou passar esse menos 4y para lá, vai ficar 4y, então ficou 2x igual a 4y, e passo esse 2 dividindo, então ficou que o x igual a 2y, certo? Esse valor eu posso trocar em qualquer uma das equações das circunferências, para descobrir o valor no caso de y. Então vou trocar em qual? Essa segunda aqui que eu já cortei ela todinha, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. É interessante, eu vou reescrevê-la aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a 0. Só que onde tiver x eu coloco 2y, tá? Então, 2y ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y. 2y ao quadrado dá 4y quadrado mais y quadrado menos 4y igual a 0. 4y mais y quadrado, 5y quadrado menos 4y. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, porque não tem o termo c, certo? Temos duas formas de resolver isso aqui. Uma delas você pode fazer Bhaskara normal, né? O A vale 5, o B vale menos 4 e o C vale 0. Mas nós temos outra, muito mais fácil, que no caso é isolando o y. Então, aqui na frente fica 5y, lá atrás fica só o 4. Tá vendo que eu tenho uma multiplicação y vezes um parênteses que está dando 0? Para esse produto, essa multiplicação dar 0, ou o primeiro termo é 0, já é uma resposta, ou o segundo termo é 0. E aqui, resolvendo essa conta, y igual a 4/5. Bom, eu descobri dois valores para y, ainda, ou seja, são coordenadas aqui, tá? São coordenadas já, meia resposta, vamos dizer assim, certo? Então, bora, sei lá, fazer de conta que esse aqui seja o ponto que o y deu 0, e esse aqui o ponto que o y é para cá, Thiago, y0, y 4/5, falta descobrir o valor de x, é só jogar nessa relação aqui ó, que a gente descobriu, certo? Quando o y valer 0, primeiro lá que a gente descobriu, quanto vai valer o x? Então x é 2 vezes y. Então x deu 0 também. Quando o y vale 0, o x é 0. Então já temos um ponto, que é o 0, 0. Então se esse aqui for o y1 e esse o y2, esse aqui vai ser o x1. Certo? E quando o y valer 4/5? Bora ver. Então x2 vai ser 2 vezes 4/5. Então meu x2 dá 8/5. Pronto. Temos os dois pontos de encontro, de interseção. Quem são? 0 e 0, né? Quando o x1 vale 0, o y1 vai valer 0. E o outro, 8/5 para x e 4/5 para y. Tá? Nem sempre vai ser tão rápido assim, tá? Às vezes vai ser uma equação do segundo grau completa. Mas é assim que a gente descobre os pontos de interseção. Então bora ver quais são essas posições relativas entre duas circunferências. Temos 5 casos. O primeiro delas é quando elas estão exteriores, do jeito como você está vendo aí. A gente precisa de alguns pontos, algumas abordagens. Primeira delas, saber os centros. Centro da circunferência lambda 1 e o centro da circunferência lambda 2.
Precisamos saber quais são os raios dessas circunferências. Raio da circunferência lambda1 e raio da circunferência lambda2. Precisamos saber a distância entre esses dois centros, ou seja, essa linha C1, C2. E depois fazer as considerações. Então, olha lá o que eu vou escrever. Se eu souber quanto vale esse segmento C1, C2, ou seja, a distância entre os pontos C1 e C2, e você sabe fazer isso, você sabe como é que faz a distância entre dois pontos. E isso der maior do que a soma entre os raios 1 e 2, tá vendo o que está acontecendo lá? Olha, eu somei o raio 1 com o raio 2 e ainda sobrou um espaço. Ou seja, a distância entre os dois centros deu maior do que a soma dos dois raios. Isso significa que essas duas circunferências estão exteriores, tá? Essa seria a ideia. Segunda posição relativa é quando elas estão tangentes exteriormente.